dois, um. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Café das Mulheres. Hoje nós estamos com duas convidadas para falar de um tema extremamente cheio de amor, cheio de carinho, cheio de ternura. Eita, estavam até os dedos de tanto cheio que é. E desafios, cheios também de desafios, principalmente desafios. Eu sou a Ellen Ávila e hoje a gente vai falar sobre maternidade, os desafios da maternidade. Com vocês, as nossas convidadas de hoje. Se apresente pra gente, por favor. Eu sou a Thalia Colares, eu tenho 29 anos, tenho 2 filhas e sou casada. Eu sou a Sara Gomes, tenho 25 anos, sou mãe solo e tenho 2 meninos. Aqui nós estamos com 3 maternidades diferentes, né? Uma mãe de 2 meninas, uma mãe de 2 meninos, uma mãe de 1 menino, né? Que são desafios, creio que sejam desafios diferentes. Meninas, vou fazer uma perguntinha bem assim. O que significa a maternidade para vocês? Thalia, começar com a Thalia. Essa pergunta é um pouco desafiadora, né? Pelo menos pra mim, porque depois que eu me tornei mãe, eu vejo a maternidade como legado e valores, né? As minhas filhas, eu olho elas muito como um espelho. Do que eu tô passando pra elas, sabe? Então, o reflexo. Isso, o reflexo. Maternidade. E vocês, Thalia? Eu enxergo como desafios, mas com 2 turminhas. 2 meninos. 2 meninos. 2 meninos de idades diferentes, né? As suas têm? 2 anos. 2 anos já. 1 ano e 3 meses e a outra tem 4. Vai 4 aninhos, e eles? Um de 5 e um de 2 anos. 5 e 2 anos, e eu tenho um de 7 anos. Eu fico imaginando assim, como é Uma vez eu ouvi uma amiga falar bem assim, é muito fácil ser mãe de 1 e muito mais desafiador ser mãe de 2. Eu sou mãe de 1, então eu acho que eu tô ali ainda no fácil, né? Como que vocês se sentiram, meninas, quando vocês descobriram a maternidade? Assim, estou grávida. E agora? O que vai ser? O que vocês sentiram? As emoções, as decepções, assim, acho que a Sara pode começar falando pra gente. Do primeiro, nem consigo lembrar. Ah, meu Deus! Foi um misto muito grande, né? Daquele, meu Deus, eu tô grávida. Mas do segundo eu já levei mais tranquilo, eu acho que porque Já tinha eu tinha experiência do primeiro. Engravidou com quantos anos, sabe? Do mais velho foi com 20 e do caçula foi com 23. 23. Uma idade considerada, né, já de madura, porém, a gente sabe que tem outras coisas pra isso, né? E você, Thalia? Eu acho que também da mesma forma que ela, na segunda gravidez, né, eu já meio que sabia o que me esperava, Sim. né? Mas eu lembro, assim, do sentimento que foi engravidar da Cecília, né, minha primeira filha. Porque na família, né, tem uma pessoa que faleceu. Uhum. E aí a gente ficou em luto durante muito tempo, né? E aí quando eu engravidei, a gente não foi, assim, planejado, mas a gente sabia que ia acontecer, sabe? E aí, quando aconteceu, foi uma felicidade, né, pra gente. A gente guardou, assim, durante um tempinho e depois contamos, né, pra nossa família, lá, pros pais do meu marido. Uhum. E aí, quando nós contamos a notícia, né, pros meus sogros, acho que aquela escuridão, né, que tava ali, a Cecília veio pra dar essa luz, né? Ela foi recebida com muito amor e foi muito esperada também, era algo novo na família, né? E é uma menina. Isso, uma menina, sabe? E aí, isso. Ela é a luz que chegou ali naquele momento. Isso, não pra substituir, né? Sim, Você com estava ali. certeza. Mas ela veio dar um brilho, né, na família, uma alegria. Naquele momento tava precisando, Isso. né? Bom, eu vou falar um pouquinho do meu sentimento. Eu já engravidei muito velha. Assim, se a gente for colocar o que os estudos falam, já engravidei com 31 anos. Sofri bullying dentro da maternidade por conta da minha idade, né? Porque na maternidade, você chegava menina de 14, 13 anos, quando eu cheguei lá, a atendente falou assim, 31 anos! Eu, 31 anos, né? Então, assim,
O meu sentimento, quando eu descobri que estava grávida, não foi de medo, nem de. Não, foi assim, e agora? Porque eu sempre, né? A gente vem ali sozinha, né? Vou dizer assim, só da gente lutando pela gente, e de repente você descobre que tá grávida. E agora? O que eu vou fazer? Ah, vai ter um menino, né? Então, eu descobri com 31 anos, foi um sentimento, sim, foi um turbilhão de sentimentos, até porque eu já vinha com alguns laudos de que não poderia engravidar, então, assim, veio questões médicas mesmo. O meu esposo achava que também não podia engravidar, que não podia ter filhos e aquela coisa toda. Então, quando a gente descobriu, o meu sentimento foi esse, foi um sentimento assim de e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer a partir de agora? Será que eu vou ser uma boa mãe? E começa os questionamentos, né? Mas depois foi fluindo, né? A gente vai vendo a barriga crescer, a gente vai enfrentando cada obstáculo que vem no caminho. E aí vem a questão, vem a próxima pergunta que eu iria fazer para vocês, né? Foi planejado? No meu caso, não foi planejado, não foi mais claro. Não foi planejado, mas é tipo assim, se viesse era bem-vindo, entendeu? Tanto que veio e foi bem-vindo. É o primeiro bisneto, né? É o quarto neto da minha mãe, por parte da minha mãe, primeiro bisneto por parte da minha avó, segundo neto por parte da minha sogra. E meninas, Sara, foi planejado? Não foi planejado, foi um surto. Escorreguei. Foi Um acidente. um acidente, ai, não sei como aconteceu. Tá sumida, cara. Não, do mais velho não foi esperado e do segundo muito menos. Meu Deus! Eu não tava esperando pelo segundo. Pelo Theo eu ainda fiquei muito assustada, mas com o segundo parece que eu fiquei mais. Mais assustado. Mas por que esse sentimento de susto, de... Do segundo? É, Do segundo, porque eu já tinha a experiência do Theo que não era fácil. Aí eu pensei, meu Deus, Meu Deus! 2 meninos. 2 meninos. Aí eu também não sabia como que eu ia fazer com os dois, né? Pra cuidar dos dois. Todas essas questões mesmo. Os desafios diários, né? Que esse que é o nosso desafio. E você, Tata? Como eu disse, a Cecília foi e não foi planejada. Mas a gente sabia que ia acontecer, Sim. né? Ela já era esperada. E a Olivia não foi. A Olivia não foi, mas é porque nós não usamos, entrando nesse assunto, a gente não usa métodos contraceptivos, né? Uhum. Então a gente já sabia que provavelmente aconteceria. Então, como eu falei, né? O Cauã ele foi bem-vindo, né? A experiência, falando assim um pouco da experiência que eu tive de gravidez, eu tive um, um desafio muito grande, porque eu passei muito mal durante a minha gravidez. A minha gravidez, ela não foi... Ela foi uma gravidez leve, mas ao mesmo tempo ela me deixou muito debilitada, né? Principalmente por conta dos vômitos, dos enjoos. Eu não sei se a gravidez de vocês foi assim. Teve alguma coisa na sua gravidez que não foi fácil. Pergunto de vocês, como foi a experiência de vocês grávidas? O desafio durante a gravidez? O que vocês descobriram que ninguém contou pra vocês durante a gravidez, assim? Do processo gravídico de vocês, do processo da gravidez de vocês. Acho que, assim, foi mais a dor do parto mesmo. Porque o pessoal falava, é uma cólicazinha. E eu não tinha noção. Eu não tinha noção. Aí, quando eu fui ver a cólicazinha, eu queria não ver. Queria bater quem falou pra esse que era uma cólicazinha. cólicazinha. Mas eu quase não tive enjoos. Pelo contrário, eu comia muito, muito. Eu também comi muito. Eu comi muito. E eu comia todo dia, eu tinha que comer 2 quicão, era sagrado, porque senão parecia que eu morria se não comesse 2 quicão todo dia. Isso do primeiro, mas do segundo eu já falta em correr, eu vomitava tudo. Eu comia, qualquer coisa que eu vinha vomitar. E do primeiro também eu trabalhava, então eu não era tão sedentária. Aí do segundo eu já era um pouco mais sedentária. Ficou mais em casa, já Aham. não fazia mais muita Aí eu, coisa. no meu ver, o parto do segundo foi um pouco pior do que do primeiro. Todos dois normais? Todos os dois normais. Guerreira, você. Meu foi cesárea. E também não tive uma experiência assim.
não teve dificuldades, né? Não teve. O primeiro para não sentir a dor do parto, né? Não sentir contrações. Eu só tive que ir, o médico fez uma ultrassom e tira o menino, que já tá na hora, já perdeu o líquido. Então não tive essa dor do parto. Então não bate em mim, porque eu não sei como é a dor do parto. A dor do parto. Eu acho que pra mim foi a questão de quando a gente engravida, a mulher grávida é vista de uma maneira meio preconceituosa, né? Tipo, essa mulher grávida. Uma menina desse tamanho, grávida, toda sabe? Ainda mais eu pequenininha. pequenininha, aparenta ser muito jovem. Ainda nem terminou os estudos. Isso, sabe aquelas piadinhas? Sim. Pois é, eu não sabia que a maternidade vinha com esse peso, né? Então eu senti muito nessa questão, né? Mas sobre as mudanças físicas, tive os enjoos, mas foi só naquele primeiro trimestre, né? Mas tomava os remédios, ficava tranquilo. Sortuda. Isso, nas duas foram assim. Mas acho que a única coisa diferente da primeira para a segunda foram as dores físicas que eu sentia mais. Tipo, as dores na virilha, aquele peso na barriga. Tanto é que a primeira me deixou com estrias, né? Eu tenho as marcas no corpo, carrego. Da segunda não, foi mais tranquilo. Eu acho que a experiência, né? O próprio corpo se adaptando ao que já E na segunda gravidez eu acho que eu fiquei um pouco mais ativa, porque eu engravidei durante a pandemia. Então, eu saí do trabalho e fui afastada porque eu era do grupo de risco, né? As grávidas. E aí eu fiquei em casa. Tive esse privilégio de ficar em casa 1 ano. Muita gente do hospital também afastada, todas as gravidinhas. Pois é. Aí da segunda não, eu trabalhei direto. E da segunda eu acho que foi... Acho que a pior coisa que eu já passei na minha vida, porque eu ia de ônibus pro trabalho, né? E aí da cidade nova pro centro era bem complicado, porque eu já cheguei aí em pé a viagem todinha. Não que eu não pudesse ir em pé, né? Só que a gente tem aquele peso e cansa, né? E as pessoas não tinham consciência, sabe? E tem a prioridade do ônibus, Isso, eu né? passei por cada situação que só Deus. Fora a questão do enjoo, do vômito, né? Teve o período do peso, não sei se vocês sentiram muito peso, a dor nas costas. O menino parecia que estava pendurado aqui na costela, que chega, eu respirava assim, chega, ai meu Deus, esse menino não vai sair. Então, nada mais era do que só a posição dele. Então, assim, para mim, esse foi um dos desafios maiores, principalmente a questão dos enjoos, que me acompanhou até o último mês de gravidez, lá no 9º mês, eu ainda tive muitos enjoos, tomei medicação, fui parar na maternidade para ser hidratada, porque eu vomitava muito. Então, assim, para mim, isso foi um desafio muito grande, né? Fora a questão, porque a gente, o homem, ele não sente, ele não tá ali para sentir nada do que a gente sente, ele fica pateta. Meu esposo ficou pateta ali, né? Ele não sabia nem fazer o que agir. Então, assim, era só a gente, era só eu e o menino para sentir o que a gente era para sentir durante os 9 meses, né? Então, isso foi o que eu mais senti durante a gravidez. A maternidade, ela tem esses desafios que a sociedade impõe, né? Que questão do julgamento da mulher, se ela é nova ou se ela é velha. Eu passei por isso dentro do consultório médico, com a própria médica me julgando, né? Então, assim, meu esposo falou até, cara, se eu estivesse lá dentro, a gente fica tão vulnerável. A gente só consegue pensar depois, Depois, né? justamente. E eu que sou da área da saúde, eu não associei que naquele momento eu estava passando por uma violência obstétrica, né? Então, assim, naquele momento não, mas depois que a gente senta, que a gente vê. Ah, ela falou assim comigo, a médica falou, a médica distratou dentro do consultório, a atendente lá da maternidade, quando eu cheguei para fazer a primeira vez a minha ficha. Então, assim, esses desafios da maternidade, impostos pela sociedade, é como se hoje a mulher não pudesse escolher ser mãe nova ou ser mãe velha, porque eu fui uma mãe velha, né? Uma mãe já, uma chamada de mãe geriátrica, né? Que a gente chama. Então, tem que. Qual é a idade certa, então, para engravidar? Hoje a gente tem aqui 3 mães aqui nessa mesa, né? As duas com a mesma idade, né? Engravidaram engravidaram na mesma faixa etária de idade, né? Com uma mãe solo, outra, uma mãe casada, também são casada, mas a maternidade ela pesa para a mulher em qualquer situação, seja ela
casado ou não, a maternidade ela é um desafio. Uma vez uma colega falou assim, eu amo ser mãe, mas eu não gosto da maternidade, do peso da maternidade, do peso do cuidar, porque é a gente que cuida, né? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Como vocês conseguiram conciliar esses desafios com a maternidade, com os desafios diários de vocês, de mulheres, dona de casa, que trabalha, que estuda? Como vocês tá mais leve, tá mais pesado? Tá mais... Eu acho que é a educação. Agora é um desafio, né? Porque você tem que estar ali moldando, sabe? Eu acho que é tentar fazer com que eles não briguem. Eles briguem com nenhum, pelo amor de Deus. Ainda mais pela quantidade de idade deles serem muito diferentes. Aí um quer o brinquedo do outro, o outro quer o brinquedo. Aí fica os dois, é meu. É de quem, gente, esse brinquedo? Pelo amor de Deus. Não é de ninguém. É meu agora. E aí sempre vem um ser humano, um terceiro ser humano, fala, não, mas dá pra ele o brinquedo, que ele é menor. Tá, mas não é dele o brinquedo, é do outro. Aí fica nesse embate. Educar o outro com o outro dentro de É. casa. É, Esse é um ponto bem interessante, porque a gente tem que saber ponderar, né? Porque o menorzinho, a minha filha, ela tem 1 ano e 3 meses, mas ela é pequenininha, mas ela já entende. Quando ela quer alguma coisa, ela fica brigando, né, com a outra, e ela olha pra mim. Ela faz assim, Ela sabe que ela tu vai... quer que eu pegue da irmã, Ah, né? E aí, pra não fazer a Cecília tá sempre dando, né? Tipo, dá pra ser irmã porque ela é pequena, que eu acho isso errado, né? Dê pra ser irmã porque ela é pequena. Não, não é porque ela é pequena, né? Aí lá em casa eu tentei colocar assim. E quem tava com o brinquedo primeiro? Ah, a Cecília, então vai ficar com a Cecília. Aí a Olivia fica, mas ela já tá entendendo que tem que ser assim. Tá com a Olivia? Então deixa pra Olivia. Aí quando é algo, por exemplo, ela tava com a canetinha da Cecília, a Cecília precisava pra fazer as atividades lá da escola, né? Aí eu falei, Cecília, ela tava brincando, aí pra ela não chorar, conversa com ela, tipo, me dá aqui, meu amor, não sei o que. Aí ela vai lá, faz, né? Aí pega outra coisa e dê pra ela, pra distrair ela. E quando ela deixar, você pega. Aí ela tá começando a fazer isso também. Aí é assim que ela consegue as coisas agora. educadores, né? Isso, Vocês, é bem... eu acho legal que vocês têm 2 crianças para educar. Legal, no sentido assim, né? Tem 2 crianças, o desafio. A minha dificuldade, o meu desafio é justamente esse. Vocês têm 2 crianças dentro de casa que vocês estão tentando moldar e educar. Isso. Eu tenho que ensinar o meu quando que é o dele, quando que é dos outros. Porque eu só tenho um. Então, já vi muitos psicólogos de criança falando sobre essa questão de ceder, né? Querer, né? Porque todos nós temos quereres, né? Just- Nós adultos. Justamente. Então, por que eu não posso ensinar meu filho agora o momento certo de ceder e o momento certo de não ceder, né? Então, o brinquedo dele, ele vai escolher se ele quer dar ou não. E assim, é um desafio muito grande. É uma entrega também, porque a gente precisa educar nossos filhos hoje para lidar com todas as pessoas, a respeitar todas as pessoas. E como a Thalia falou, o desafio de educar é maior. Eu não sei se, meninas, se vocês não têm essa dificuldade, se a rede de apoio de vocês dá apoio para vocês enquanto a isso. E aí eu pergunto, vocês têm uma rede de apoio? Eu acho que rede de apoio emocional é a internet. O YouTube é o meu psicólogo. Tudo que eu tô com dúvida, né? Quero ali, eu vou no YouTube, pesquiso, tento tirar, né? Filtrar várias coisas. Mas assim, no meu dia a dia, quem ajuda mesmo, né? É a minha sogra. O que eu preciso? Eu preciso ir ali. Se a senhora pode ficar com ele rapidinho pra mim, né? Ela me ajuda mais nesse sentido. Sim. Minha sogra. Carinha. do meu mais velho eu tenho o pai dele, a avó dele por parte de pai, eu tenho a minha mãe, e do caçula eu tenho mais as madrinhas dele. São das redes de apoio. São minhas redes de apoio. Então, se você quiser sair, um menino vai pro lado, um menino vai pro pro outro. E eu saio. Isso. Mas as suas redes de apoio te dão apoio mesmo, ou só quando realmente você... Assim, na verdade, eu só peço mesmo quando eu já tô naquele limite. Quando eu realmente preciso. Tipo, eu preciso ir fazer. Não quero abusar, Não sei, né? eu não sei se também tem essa sensação, mas a gente parece que não quer incomodar. Exatamente.
será que eu acho que eu consegui muita Aí eu ajuda? só peço realmente Sabe? A que gente precisa tenta se fazer, virar ao máximo, né? sim, algo que realmente eu não possa levar um caminho. E olha lá. Posso, eu não posso mostrar, deixa ele deixa ele aqui, por favor. Aceita ele, com ele. A minha rede de apoio é a minha mãe. Não tem aquela preocupação, né, será que eu vou ter que chegar em casa, vou ter que fazer comida para o menino? Não, o menino já comeu, já tomou banho, já tá brincando. Então, assim, eu tenho essa minha rede de apoio desde quando ele nasceu, né? Atuei desde quando nasceu, só depois que nasceu. Só depois que nasceu. Eu consigo ter esse apoio para todas as coisas que eu queira fazer, por exemplo. Se eu quiser fazer exercício físico, não dá. Se eu quisesse voltar a trabalhar no momento, não dá. São muitas questões, sabe? A minha rede de apoio, eu acho que se resume no dia a dia eu preciso levar minha filha na escola. Aí minha sogra olha minha filha. Porque se estiver chovendo, eu não consigo levar ela. Se tiver muito sol, que é o caso, né? Não consigo levar, né? Aí, ou quando também precisamos ir à missa, porque tem essa questão, a gente tem que ir à missa, né? E aí com duas crianças. A Cecília já consegue entender um pouquinho mais, mas ela ainda fica ali andando, que tá mexendo às Tá vezes. mexendo. Isso, entendeu? Aí é bem Aham. complicado, porque distrai as pessoas ali e a gente sente que tá incomodando, né? É. É muito ruim. E a menorzinha não para, ela fica se mexendo e já quer, sabe, quer chorar. Então é bem complicado. Então quando a gente precisa, pode ficar com ela, né? A gente tem que conseguir alguém pra ficar com a menor, quando a gente consegue pelo menos ir à missa. Meninas, Mas e outras coisas assim, a gente. É bem complicado conseguir. para outras coisas, Pra outras né? coisas. Principalmente coisas pessoais, né? Isso, e se comprometer, tipo, eu quero ir fazer academia, mas em que horário eu vou fazer academia? Quem vai ficar pra mim, entendeu? É muito complicado. Eu tive esse teu sentimento também, Thalia, quando assim que foi preciso, eu pedi para minha mãe ficar uma vez para posso ir para academia? Ela pode, não sei o quê. Ela já foi, sabe, assim, "Não, ninguém tá preso." Mas assim, seria a nossa próxima pergunta, né? Como vocês conseguem conciliar isso? Conta com o marido, conta com a sogra, não conta com ninguém, deixa de lado. Eu, por exemplo, faço assim, né? Eu tenho várias coisas que eu quero fazer, que eu pretendo fazer. Aí eu vejo dentro da minha realidade o que eu consigo fazer hoje. O que eu consigo fazer, o que é prioridade pra mim. Porque se eu ficar querendo fazer muitas coisas, né, eu acabo me frustrando. Eu, pelo menos, às vezes eu me sinto muito mal, porque, eu queria fazer isso. Eu queria comprar tal coisa, porque agora eu não tô trabalhando atualmente, né? Sim. Sair do trabalho pra poder cuidar da neném. Não me arrependo porque é a minha filha, né? Mas eu sinto falta de trabalhar, de ter aquela liberdade de sair, sabe? E a questão do, a esposa troféu, o marido bancar. Tipo, a gente tem as nossas necessidades, algumas coisas ali que, quando eu estava trabalhando, eu conseguia fazer sem ter que estar pedindo, sem, sabe? Uhum. Parece que eu não gosto dessa sensação, sabe? Mas procuro aceitar, procuro também não ficar pensando muito nisso, né? Pelo menos não por agora, porque teve uma fase que eu tava pensando demais, eu tava me frustrando muito, né? Me cobrando demais. E aquela questão de comparação também em relação às outras pessoas, sabe? E isso tava me fazendo muito mal. Então, eu procurei aceitar, tipo, não. E tô tentando pensar aquela coisa assim, não, se eu estivesse trabalhando, porque na época que eu tava trabalhando lá atrás, eu lembro da Cecília, hoje eu queria estar em casa agora com minha filha, se eu pudesse ficar em casa, Sim. entendeu? Eu não queria trabalhar pra ficar com ela. E agora que eu tô em casa, eu fico tentando, eu queria trabalhar, não sei o quê. Sabe? Aquele meio Fica termo. isso. Aí eu tô tentando pensar dessa maneira, sabe? Entendi. Pra não. Entendi. E você, sabe? Eu queria só mencionar que, um ponto que tu falou a respeito da academia. Tem pessoas que falam quando a gente, que é mãe, a gente quer fazer algo assim, o pessoal fala assim, nossa, que abusada, vai deixar a criança pra fazer academia. Assim, que absurdo. E eu fico olhando as pessoas falarem isso, eu fico, que absurdo seu pensamento, né? É meio absurdo. Eu acho que a gente tem que tratar bem só por tratar, mas a gente tem que estar bem para poder tratar o outro bem. Sim. Só que não entra na cabeça dos seres humanos essa questão. Porque a mãe parece que ela tem que ser só mãe, né? Só mãe. Sim. Tipo, ninguém pensa que ela também é mulher, né? Ela já foi mulher, acho que é mãe. O machismo, né? O machismo da sociedade em relação à mulher é justamente isso. A Thalia falou da questão de trabalhar, te entendo. Quando eu engravidei, pela questão dos enjoos, do vômito, eu saí
porque eu não conseguia dar aula, porque eu vomitava dentro da sala de aula, porque não dava tempo de chegar até o banheiro, entendeu? Então, assim, eu lembro das minhas últimas aulas, fui com a turma, e a turma, eu lembro de uma situação que aconteceu que eu só entrei na sala e sentei e vomitei da hora que eu cheguei à hora que saí da sala de aula, porque eu não conseguia dar aula, eu dava 5 minutinhos, sentava e passava mal. E aí uma aluna chegou para mim e falou bem assim, professora, eu acho que a senhora não deve mais dar aula, porque a senhora tá muito ruim, sabe? Assim, ela viu que eu tava. E naquele dia eu saí e fui direto pra maternidade, porque eu estava muito desidratada. Me sentia um pouco mais viva, porque até esse sentimento que a Thalia teve, esse sentimento de comparação, eu tô trabalhando, a outra tá trabalhando, eu podia estar fazendo isso. E eu sempre fui muito ativa. O Cauã tinha 3 anos e um pouquinho, quase 4 anos, quando eu fui me encontrar como mulher, né? Então, assim, eu não sei se vocês já passaram por isso com duas crianças, né? Ali, uma de 4, né? E um de 5 aninhos. Mas, assim, quando eu voltei pra academia, o Cauã tinha 4 anos. Mas a minha mãe sempre ali, vai, me ajudando, né? Me empurrando, porque a mamãe, ela é muito assim. Ela é muito assim. Faz isso, faz isso que eu fico com ele. Então, assim, minha rede de apoio foi uma rede de apoio muito boa, muito sólida, sabe? Assim, pude contar com a minha mãe. Trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, eu tenho uma pandemia. Então, assim, a minha mãe o tempo todo ali comigo. Então, hoje, a minha mãe é minha rede de apoio. Sempre, 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 sempre. Quando ela não tá em casa, ele fica. Mãe, cadê minha avó? Porque não é comigo que ele chega e fala assim, mãe, faz um sanduíche pra mim. Não, é com a minha mãe. Vó, faz um sanduíche pra mim, né? Então, vai chegar uma fase que os bebês de vocês vão fazer isso, né? A minha já é assim, ela é muito apegada com a avó. Ó, Quando ela tá lá em casa, todo dia ela tem que ir lá tomar benção. ó. A gente também ensinou, né? Porque a gente gosta que eles tenham esse vínculo, assim, com os avós. Sim, eu falo disso Ai, também. esses dias ela até fez uma coisa engraçada, porque eu fui lá atrás, eu não lembro o que eu fui fazer. Eu voltei, eu fiquei olhando pela janela do quarto dela. Ela tava tomando banho já, ela tava toda vestida, toda bonita, enchendo a mochila dela de coisas, né? De roupa, tudo, livro, um monte de coisa. Eu perguntei, filha, o que você tá fazendo? Ela disse, eu tô me arrumando, porque hoje eu vou lá pra casa da minha avó. Como se a casa da fosse longe, sabe? Aí a maneira como ela falou foi tão espontânea, isso ia ser tão engraçado, né? E ela gosta de ir pra lá. Aí eu falei, mas você vai falar, você fiquei lá. Ô, pra minha avó, vou ficar lá com ela, vou dormir lá. Oh, meu Deus! Ela falando que já ia dormir, tinha pijama dentro da bolsa dela, tinha meia. Ela mesma colocou. Já cheia das autoridades, né, Sayana? Olha, sabe quando eu deixo arrumando a bolsa pra ir? Vou lá pra casa da avó, a avó que vai mandar de volta. A mãe faz isso. Oh, meu Deus! Então, quando eles acordam, eles vão direto lá no quarto dela. Aí ela, podem voltar. Ela vem doida. Os netinhos tem isso até coisa boa, assim mesmo. O Cauã acorda, ele não me acorda. Ele vai lá como mãe, já tem café, vó, porque ele é velhinho, ele gosta de café, ele gosta de café com pão, ele fala, já tem café. Isso, ela já levantou, ela já fez o pão dele, ela já fez o café, só esperando por ele, né? Ou seja, Coisa boa. querido, né? Meninas, o que mudou em vocês depois da maternidade? Eu acho que o modo como a gente vê o mundo, a gente vê mais perigo. Qualquer pessoa é um suspeito. Respeito, eu acho que. Pra ti, Thalia. Também eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o nosso tá Eu acho diferente, porque né? a gente tá num mundo de muita informação, né? É. Da internet, a gente não tinha tanto isso. E aí a gente hoje vê os perigos de deixar os nossos filhos com qualquer pessoa, né? Então, De dormir, deixar dormir na casa de alguém, por exemplo. Ele já Hoje a tem minha qualquer filha foi pessoa. pela primeira vez na casa de uma colega. Mas porque a gente confia muito, muito mesmo nessa moça que ela é. Tem ela como se fosse uma mãe, que o pessoal desde criança, ela é da igreja. E aí ela já tem uma filha, né? Também, a Antônia. E aí elas brincam muito. Hoje ela tava lá em casa e aí ela pediu tanto, insistiu tanto que a gente deixou ela ir pela primeira vez, né? Mas a gente falou que depois daqui, deixa eu ia pegar buscar ela. ela. Isso, mais tarde. Cecília já Foi pela primeira vez, porque a gente tem esse medo também. Não, justamente, eu concordo com vocês. Aceite, né? Eu Pedofilia. também tenho esse medo do que o próximo, do que o outro pode fazer com meu filho, sabe? Eu tento ensinar muito isso pra ele.
A internet está aí para mostrar muitas coisas ruins, né? E em forma de desenho, para quem assiste a internet, aí as crianças estão recebendo chuvas de informações, né? Através de desenho. Você pensa que a criança está assistindo um desenho e está passando outra coisa, né? A voz está saindo uma coisa, o desenho está sendo outra coisa. Então, assim, eu acho que é por isso que hoje, se me perguntasse assim, eu pergunto para vocês já têm dois, eu vou fazer essa pergunta que não está aqui. Existiria um outro filho? Eu teria. Sara. Eu gostaria de ter mais filhos, mas só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu falo muito que só Deus sabe também, mas se fosse pra mim planejar, não quero. Uhum. Vocês sentem que vocês perderam alguma coisa ou vocês encontraram alguma coisa com a maternidade? Acho que de perder foi a liberdade, né? Verdade. Tu, Thalia. Pra mim também, eu acho que é questão dessa liberdade, né? Porque nem tudo eu consigo fazer. E qual era a outra? Ou se encontrou alguma coisa? Eu encontrei uma versão de mim, porque, por exemplo, mais paciente. Aham. Eu tenho que estar sempre moldando ali, né? A minha filha, então eu tenho que procurar ser mais paciente. Mesmo quando eu não seja paciente, tenho que procurar ser paciente, tenho que estar Ir a falando. fundo Isso. e Sabe? concentra e pensa nas palavras que vão Isso. falar. Nesse sentido, a gente tá sempre ali escolhendo. Tanto eu quanto o Léo, nesse sentido, assim. Também me encontrei como uma pessoa assim. Eu amo ser mãe, gente. Eu amo ser a mãe do Cauã. Eu amo ser a mãe do Cauã. Ele é uma criança assim que, nossa, sentar, deitar com ele, porque ele dorme comigo, né? E vocês dormem com vocês. Cada um no seu quartinho. Por enquanto, a Olivia dorme comigo. A Cecília já dorme no quarto dela. No quarto. É, eu ligo você pequenininha. Cauã dorme comigo até hoje. Aí é uma noite assim, é um festival à noite. É pé por cima da gente, é braço, e sabe? Mas assim, quando ele não dorme, uma vez ele foi dormir com a avó dele lá no quarto, né? Tá sobrando espaço na cama. Assim, eu amo ser a mãe do Cauã. Ele é uma criança única, né? Claro, no sentido de que ele me completa de um jeito diferente, como mãe, né? Qual foi o momento mais emocionante de vocês na maternidade? Mais emocionante. Acho que das minhas duas filhas foram. É porque eles passam por cada fase, né? É. De aprender a andar e as primeiras palavras. Então, acho que pra mim, não tem o mais importante, mas tem os momentos que Os aconteceram que momentos. foram Eu importantes. acho que isso. Né? Por exemplo, agora com a Olivia, qualquer aprendizado dela, eu fico. Sabe? Olha, Todas as palavras que ela já sabe falar, aí ela tá aprendendo a segurar o talher, né? Aí então acho tão fofo. Eu acho que foi quando o Theo foi pra escola. Ele nem chorou. Também, né? Aí eu fiquei, ele chega, a filha também ela chorou. Aquele menino, tu deixou tua mãe. Foi ela chorou. Não, mas eu fiquei chorando. Tchau, mãe. Não, agora ele quer que eu deixe ele lá na esquina e ele vá sozinho aqui. Mas sim. Tchau, mãe, fica aí, tchau. Mãe, você não quer ter nem tamanho. Ai, uma graça. E o Theo e o qual é o outro? O outro é o Ravi. E o Ravi. O Ravi, eu acho que todo dia com o Ravi é uma experiência única, porque ele não para. Todo dia é um Comportamento Ele diferente. é serelepe? O Ravi é muito mais serelepe. Quem é mais quieto, quem é o mais? O Theo é o mais velho, ele é o mais quieto. Mas O segundo sempre vem pra nos ensinar. se fosse o primeiro, seria o último. Se fosse o primeiro, seria o último. Ai, meu Deus, coitado. Coitado do Ravi. Ravi, ele é muito serelepe. O primeiro que é serelepe. Não, o segundo é Segundo. serelepe. Ele tem 2 aninhos, Tem né? 2 anos. Tu olha, ele tá parado. Tu olha de novo, ele já tá subindo teto. Se ele tivesse sido o primeiro, que seria parado dele. Ele tá parado dele. Ainda bem que ele veio por segundo. Tem que ver por último. Das meninas. Quem mais serelepe? É. A Cecília. Cecília. A Olivia a Olivia tá se mostrando agora. Não sei se. Porque tá Porque até então ela era bem calminha. Agora é que ela tá sendo mais.
Eu não tenho margem, tá? Eu não tenho uma régua de comparação, porque eu só tenho o Cauã, mas até então o Cauã, ele é a versão da Sarinha, ele é a versão 1, tá, Sarinha? Então ele é calmo, ele é uma criança A gente olha pra tímida, ele, ele é mesmo aquela pessoa né? quieta, né? Ele é muito na dele, então assim, até pra ele fazer amizade, ele é muito, tem esse lado, esse meu lado, assim, de fazer amizade, eu não sou uma pessoa fácil de fazer amizade, então o Cauã, ele é a mesma vibe, então não tem uma régua de margem pra comparar, né? É, uma situação engraçada de vocês quanto à maternidade. É, assim, não chegou a ser engraçada, mas chegou a ser uma situação bem constrangedora pra mim, né? O Cauã, ele é branquinho, tem cabelo cacheadinho, lourinho, né? Uma coisa mais assim, mais moreno, como é que falo? Moreno mel, né? O cabelinho dele. Então, eu tenho muitas situações de, é teu filho? Eu acho isso engraçado. Não, Eu não acho é isso engraçado. É constrangedor. por isso que eu falei, não é uma situação engraçada, é uma situação de constrangimento. Então, eu passei muito, muito por isso mesmo. No aeroporto, eu passei dentro da. Outra situação? Dentro do Uber. Então, assim, várias vezes. É teu filho? Ah, porque ele é muito branquinho, né? Então, assim, puxou muito pro lado do pai dele, cabelinho concheadinho. Então, assim, foram mais situações, algumas situações constrangedoras, mas assim, de engraçado com o Cauã, que eu já passei, é, não sei, eu acho que o meu filho era tão quieto que até pra ele pular, pra fazer alguma coisa, ele não tem uma. Mas teve a questão da escola foi uma situação nos 3 aninhos, ele, mãe, pode ir pra casa, não se preocupe, eu estou bem. Aí eu olhei, então essa frase toda saiu de um garotinho. Eu estou bem, mãe, pode ir pra casa. Eu olhei, tá bom, eu pensei que era tu que ia chorar, mas sou eu que tô chorando. Eu acho que foi uma situação engraçada que eu passei com ele, questão de escola. Eu acho que é isso, acho que dá pra botar como situação engraçada. Foi essa mesmo. É a da escola que me marcou mais com o Theo. A da escola acho que marca mais, né? Porque É. eles sempre chegam com novidades, né? Contando historinhas. A minha filha chegou um tempo desse falando de uma coleguinha que ela vinha falando dessa Ayla, a Ayla lá da escola dela. Aí, que a Ayla disse que não queria mais ser amiga dela. Meu Ela não Deus, entendia. quem é essa menina? Vamos É. lá conversar com ela. Aí ficou nessa. Achei engraçado, porque ela conversa, parece é uma coisa tão grande pra ela, né? Você não queria ser mais minha amiga. Aí eu falei pra ela que eu também não queria ser amiga dela. Olha, E então fui a vida outra mesma amiga. moeda, né? Só que olha o tamanho dela pra ela já ter esse tipo de atitude, sabe? Elas são crianças e elas já conseguem ter esse tipo de pensamento, sabe? Eu ficava rindo, eu tentei ficar séria, né? Pra prestar atenção no que ela tava falando, porque ela tava realmente falando sério, me contando o que tinha acontecido, né? Mas é engraçado. Claro, o maior aprendizado com ele é que a gente pode melhorar todo dia um pouquinho mais, né? Eu não sou a mesma Ellen de antes do Cauã Vinícius. A gente suporta um pouco mais, a gente suporta alguns processos um pouco mais. Se fosse antes, ai, sabe? Eu acho eu acho que seria isso que hoje eu suporto um pouco mais por ele também, né? Então, assim, esse aprendizado dele me mostrar que ele é uma criança inteligente, ele é uma criança educada. Você ouvir os professores falarem assim, olha, nossa, o Cauã, a diretora da escola fala muito assim, nossa, o Cauã, ele foi feito com muito amor. Porque ela fala que foi feito com muito amor, porque ele é uma criança muito educada, ele abraça, ele diz que ama a gente, e ele realmente, se ele gostar de você, ele vai dizer, não, que eu te amo, sabe? Assim, ele é dele, não é uma coisa. E de outra pessoa isso, sabe? De uma pessoa que tem lá no seu convívio, né? Então, assim, o aprendizado que ele me traz é isso, é ter forças, todos os dias para estar ali, para fazer o melhor para ele, né? Por ele também, porque às vezes a gente faz por eles, às vezes não, a gente faz muitas vezes por eles. Se cuidar, eu acho que essa é uma coisa também, porque você morreria pelos seus filhos? Com certeza. Mas você viveria pelos seus filhos também? Eu acho que pra mim é que eu posso ser uma versão cada vez melhor de mim mesma, né? Só pra falar resumidamente, eu venho de uma família totalmente estruturada de pai e mãe, entendeu? Então eu falava pra mim mesma que na verdade, antes eu falava que se fosse pra viver daquela maneira, eu nunca ia casar, eu nunca ia ter marido, sabe? Aí eu falei, que casei, tive marido. Aí, porque ter filhos aí,
também, né? Eu pensava em ter filhos, eu queria ter filhos, mas eu queria dar condições, eu falava pra mim mesma, se algum dia eu tiver filhos, eu quero poder dar tudo que eu não tive, entendeu? Não de ficar mimando, não. Mas dar uma educação boa, colocar numa escola boa, poder pagar um cursinho bom, poder pagar inglês, essas coisas assim, sabe? Sim. Você investir, né, nessas Investir na coisas, educação. porque isso lá na frente faz, né, faz diferença. E aí eu levo isso pra mim, tipo, eu posso ser uma pessoa diferente. Ainda estou em constante evolução, não sou perfeita, né? Com certeza. Porque hoje, até hoje ainda me pego ainda refletindo, assim, alguns comportamentos, né, que meus pais tinham comigo, né, eu ainda me vejo cometendo, mas eu tento sempre estar me polindo ali, nesse sentido. Eu acho que, como a Thalita falou, que a gente está em constante evolução, né? E aí, eu acho que cada vez que surge um obstáculo, a gente fica meio chocado, tipo, o que eu vou fazer agora? E aí, a gente meio se surpreende com a nossa própria Tu atitude. consegue resolver, né? Isso, para Pensar. resolver uma questão com um serzinho tão pequenininho. Ai, será que se fosse antes, eu saberia A resolver? gente descobre que tem uma força, né? Que a Sim. gente não tinha, Sim. não achava que tinha antes. E é isso. Uma força, Essa força que a maternidade nos dá, né? A Thalia falou uma coisa muito interessante sobre família. Também não tive uma família assim, não tive pai e mãe juntos. Conheci meu pai com 16 anos, então eu sempre quis casar. Assim, na verdade, não é que eu sempre quis casar, eu sempre falei pra mim assim: se for pra casar, eu quero casar uma única vez. Né? Se for para ter filhos, que seja da vontade de Deus. Tanto que a questão do filho veio muito quando começou a bater ali os 29, 30, 31, e eu falei, meu Deus, eu não vou engravidar nunca. Aí vem o médico e diz, você não pode engravidar. E de repente eu me vejo grávida. Então, assim, para mim foi um mix de emoções, né? O que vocês dariam de conselhos, meninas? Mãe de dois, né? De duas crianças, de duas meninas, de dois meninos. O que vocês dariam de conselhos para pessoas que querem ter filhos, né? Que estão aí lutando. Tem muita gente que não quer, mas tem muita gente que quer, muitas mulheres que não querem, que querem ter filhos. Um conselho. Eu acho que saber escolher bem o seu parceiro, né? Porque a gente vai muito pelo emocional, se apega ali e não presta atenção. Muitos detalhes, não procuram conhecer o parceiro direito, né? Porque a gente só vai conhecer realmente com a convivência. É convivendo, sabe? Mas a gente consegue fazer uma filtração ali no início, né? Porque vocês vão ter que planejar juntos, né? Ali, vocês têm que dividir as coisas, né? E eu acho que também procurar estudar um pouco mais sobre o que é a maternidade, né? Para ver os desafios, claro. Só teoricamente você já vai ter uma noção, mas vai saber mesmo quando tiver o bebezinho ali que tiver que cuidar e tal. Mas procurar estudar, né? Antes, procurar saber tudo o que acontece na maternidade, eu acho que isso já te dá uma força do que te espera lá na frente, sabe? Eu acho que não é tanto surpresa, assim. Você, sabe? Eu vou discordar um pouco da Thalita. Discorde. Porque, Discorde. eu tenho um ponto, só uma situação. Eu concordo na parte da gente observar os sinais, né? As red flags. Porém, a gente só vai saber realmente como que vai ser aquele ser humano quando a gente realmente engravida dele e tem ali o neném. No sentido de ele realmente vai ser um bom pai, porque na teoria ele tá sendo um bom pai. Aí quando nasce, vem as responsabilidades físicas na prática, aí ele vai se tornando, a gente vai vendo Vai vendo. o que realmente ele é, entendeu? Nesse sentido. Pai. O pai, como ele realmente ele é. Por quê? Quando a gente está literalmente fazendo, não vem uma bola de cristal pra gente ver como que ele vai ser como pai. Ele Fazendo o quê? Casar do quê? tá deixando claro. Ele não vem uma bola de cristal junto. Então a gente pode ter escolhido um ótimo namorado, parceiro, mas na hora As de ser pai, responsabilidades pesam, né? ele não é. Então, eu discordo nesse ponto. A gente pode até ter essa parte de observar o parceiro, os red flag e tudo mais, só que na hora do vamos ver, do filho ali, ele se tornando alguém que a gente fica, tipo, não era assim que ele era. Ele não me tratava assim, ele não era assim, né? Como pai, ele já é diferente. Sim. É nessa situação.
Entendi. Eu acho É que... porque Pode. É porque eu vejo assim, a gente tá se relacionando, né? Porque às vezes a gente conversa com o parceiro, porque tem parceiro que eu acho que mente, né? Te mostra uma máscara ali. Porque tem parceiro que mente até o fim, né? Que você só vai mesmo conhecer quando convive, né, com ele. Aí você vai lá, você quer ter filho? Quero sim, você é um bom pai, né? A gente, isso. Aí quando a criança nasce, você percebe realmente que não é, porque, querendo ou não, pesa mais pra mãe, né? Pensa mais pra Eu mãe. entendi. A colocação de vocês, meninas, é muito válida, né? De mulheres que têm um ótimo parceiro até engravidar. Engravidou, virou outra pessoa. Quantas vezes a gente não viu colegas próximas nossas, mesmo amigas, que se envolveram com um cara? Nossa, esse cara é maravilhoso pra ela. Muito, olha, ele é muito legal. E ela engravida e de repente vira uma outra pessoa, porque ele tá ali num personagem, né? Bem, mantendo aquele personagem. A maternidade, ela sempre vai ser pesada para a mulher. Não tem essa de dizer, o homem, o melhor pai do mundo. Não. A maternidade, ela... Quem acorda de madrugada? Quem vai dar comida? É raro, né, um pai acordar de madrugada. Acordar, ficar ali, né, juntos, e ver quando a necessidade de, será que essa criança, eu vou falar por mim, tenho certeza que às vezes que eu precisei do pai, naquele sentido ali da madrugada, foram muito poucas as vezes que acordou, o que tu tá precisando, mas num cansaço, né? Eu não sei se vocês passaram por isso, se vocês estavam, a Sarinha, que é o de mãe solo, se ele esteve nesse momento essa parte mais difícil, né? O Cauã acordava toda madrugada, não sei se as meninas eram assim, Acordavam de madrugada. né? Então, quantas vezes o pai estava lá? Acho que eu posso contar no dedo. Quantas vezes o Léo acordou. Assim. Isso porque eu tive que acordar ele. Porque a maternidade, ela é pesada. Porque, assim, eu entendo. Porque ele trabalha, ele vai trabalhar no dia seguinte. Porque a gente escuta muito isso, né? Porque ele tá muito cansado, porque isso e aquilo. Tipo, a gente sabe, né? Só que aquela criança ali, ela não é eterna. Ela tá passando por uma fase. Tipo, ele não pode ficar pelo menos por um ano. Eu sei que tá cansado. Sabe? Mas você fazer um esforço ali. Porque a gente vive cansada, né? Isso porque a gente vive cansado. Por exemplo, eu também já trabalhei, sabe? A maternidade não passa. Aí a gente chega em casa, aí ainda tem os filhos pra cuidar, aí tem a comida, tem as coisas da casa, sabe? Então eu entendo esse peso que tem, né? Tipo, do trabalhar e ter que cuidar dos filhos. Aí eu pergunto pra vocês, pra encerrar, eu vou perguntar assim pra vocês. Ser mãe, Thalia, ser mãe é o que pra você? Você tá ali sempre procurando dar o seu melhor, se esforçando, sabe? Eu consigo hoje entender muito do que a minha mãe passou, né? Eu olho, como eu falei no início, eu olho muito pros meus filhos como um espelho, né? Elas vão refletir aquilo que eu e o pai delas somos. Não somente nós, porque eles também replicam a atitude de outras pessoas. Por exemplo, minha filha tem para a escola. E tem coisas que ela não aprendeu em casa. Que diz, tá aprendendo com o pai, aprende em casa. Não é assim. A gente sabe repete que é na escola nosso, também, que das não é crianças. nosso. Pois é, mas as outras pessoas não sabem, né? Aí, nesse sentido, eu consigo entender um pouco mais a minha mãe, né? Por tudo que ela passou, eu reconheço. E sou super agradecida, né? Porque ela cuidou de 9 crianças, né? Na verdade, ela cuidou de 8. Nós somos 8 com meu pai. Ela teve um outro, mas não crescemos junto com a gente. Mas, assim, a minha mãe foi muito guerreira. No sentido, ela pode ter sido... Vou usar a palavra negligente, me pode uma outra palavra, mas... Em alguns pontos, né, do nosso convívio, da nossa educação, mas ela sempre foi muito guerreira, porque ela se doou, o máximo que ela pôde se doar, ela se doou pelos filhos, né? Então, ser mãe... Eu consegui entender ela um pouco melhor hoje. Sim, eu olho com um pouco mais de carinho, sabe? Um olhar diferenciado, né? Você, Sarinha, o que é ser mãe hoje? Ser mãe pra você é o que hoje? Eu acho que é fazer do limão uma limonada. A gente se reinventa todo dia, mesmo cansada, mesmo só fora da rabiola. A gente consegue se fortalecer só para ver o nosso bem. Isso. Bem deles também, né? Isso. A gente vê que a maternidade real, ela não é
aquilo que a gente vê o tempo todo na internet, né? Claro que a gente queria muito proporcionar tudo isso. Eu amo ser mãe, já falei que eu amo ser mãe do Cauã, então eu amo a, o jeito que ele chega comigo para contar novidades, o jeito que ele se desenvolveu. E hoje eu tenho o desafio de cuidar de uma criança, de educar, de me reinventar, de fazer um limão uma limonada, né? De você ver assim uma criança crescendo bem. Eu não sei vocês, mas eu creio que vocês olhem assim para as crias de vocês e vejam, poxa, elas estão crescendo bem, apesar de todos os desafios. Apesar de você querer proporcionar o melhor, eu li num livro assim, proporcione aos seus filhos aquilo que você não deu, aliás, aquilo que você não teve no sentido não financeiro. Você não teve amor, proporcione amor. Né? A gente vê aí pela internet aquelas figurinhas, né? Mãe gritando, pai gritando. Quando chega em você, cria uma barreira, Isso. não absorve. Porque você quebra o ciclo, né? Isso, você quebra o ciclo. Então é isso. Proporcione amor. Se você não teve amor, se você achou que não teve amor, proporcione amor. Se você acha que não teve educação, proporcione educação. Então, é sobre isso. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Eu só queria agradecer, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, ter estado aqui. E queria agradecer também, né, a todos que estiverem assistindo. Não sei se meu marido vai assistir, mas se estiver assistindo, obrigada por você ser meu apoio, por todos os momentos em que, né, precisamos, que eu precisei, né, e você me ajudou com as nossas filhas, você ajuda. Agradecer também a todas as pessoas que indiretamente, né, ajudam ali também. Né? Minha sogra querida. E dizer que eu não sei se alguma outra pessoa diferente vai assistir, mas se estiver assistindo, né, olhe com mais empatia para as mães, né? Que a gente também tá aprendendo a ser mãe, né? A gente tá ali aprendendo, sabendo, né? A ser E mãe. aí vamos olhar com mais empatia e tentar entender um pouco mais. Além da empatia, também quando for passar um conselho, Um conselho. não vir com um tom de mas eu criei 3 filhos. Vir com a empatia também nas palavras, que as palavras também elas dão uma feridinha. Não impor, né? Não impor o seu cuidado. Tu cuidou de 3, tá bom. Bom, eu disse pra você. Né, Sariana? E agradecer também a minha rede de apoio, que agora tá com a titia Theo, tá com o papai dele, o Ravi, e aos mais também que diretamente fazem parte do meu dia a dia. Muito obrigada. Meninas, muito, 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 muito obrigada. Quando for ao ar, né? Compartilha aí com todo mundo, certo? Sei. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que veio assistir ao Podcast Café da Mulher hoje. E que seja leve e que seja do agrado de vocês. Tchau.